Tá? A resistência, tá? Geralmente, o dispositivo, né, igual a gente estava mencionando lá, em capacitores. A gente tem um dispositivo capacitor. Esse dispositivo capacitor, ele pode ter diferentes formatos, ser feito de diferentes materiais, ter geometrias distintas, mas o importante é que depende do material e da geometria, né? A resistência é a mesma coisa, depende do material e da geometria. E aí a gente consegue comprar, né, diferentes resistências. Geralmente, vocês vão ver, eu não sei se vocês já mexeram fizeram algum curso de elétrica e tal, vocês vão ver esse tipo de resistência, por exemplo, nos vídeos do experimento de capacitância, né, de descarga de um capacitor, vocês vão ver algumas resistências desse jeito, né? Isso aqui é uma nomenclatura universal, que é bem comum, né? E ele tem esse formato aqui. Aí depois vocês podem olhar, que tem no livro até falando como é que lê isso. Tá? A resistência de um fio, tá? Igual mencionado anteriormente, ele é dado por ρL sobre A. Essa resistência, tá? Ela depende de vários parâmetros. E um deles, né, depende do material, depende do comprimento do fio, depende da seção reta do fio, mas também depende da temperatura. Tá? É muito comum que essa temperatura seja que o material, né, é comum que os materiais eles aumentem a resistividade se a gente aumenta a temperatura. Então a gente vai ver algo, né, a resistividade pela temperatura aqui, a gente vai ver que é uma reta assim, tá? Então essa equação aqui é uma equação de reta, né? Veja que a resistividade depende linearmente da temperatura, tá? Onde esse coeficiente alfa é um coeficiente de temperatura, né? Que diz quanto que a gente muda. Por que isso é importante, tá? Principalmente essa dependência de temperatura. Um dos principais usos de resistências são para aquecer coisas, né? Então, um chuveiro elétrico tem uma resistência, um ferro de passar roupa tem resistência, né? Um fervedor tem uma resistência. Esse tipo de equipamento, né, eles mudam muito a temperatura, né, porque a gente aquece, esfria ele. E essa resistência ela é dependente da temperatura. Então, quando a gente vai ligar um ferro de passar roupa, você consegue ver, por exemplo, a corrente que passa pelo ferro variando, exatamente porque a resistência muda ao longo do que o ferro está esquentando, até chegar na temperatura fixa, né, dele, que aí a gente tem um material, a resistividade parou, né? Então tem esse tipo de coisa. Veja que para temperaturas muito baixas, geralmente a gente tem uma distorção, tá? Aqui é temperaturas baixas mesmo, tá? Essa temperatura, se eu me lembro bem, ela está em Kelvin, então é para temperaturas bem baixas, próximo do zero, tá? E é importante ressaltar, tá, que nem todo material respeita a lei de Ohm. A lei de Ohm é uma lei para alguns metais. Alguns metais respeitam isso. Que é, se eu tenho a aplicação de uma diferença de potencial, eu vou ter uma corrente aparecendo, né, de tal forma que o ângulo aqui, né, a inclinação dessa reta depende de 1 sobre R, por exemplo, do jeito que está aqui, né, I sobre V. Se tiver V sobre I, depende de R. Tá? E isso é importante, porque essa resistência também
independe em qual direção que eu estou aplicando a diferença de potencial. Se é positivo ou negativo. Então, se a corrente em uma direção ou se a corrente na outra. Isso não varia. Tem alguns materiais que isso não é verdade. E, em especial, semicondutores, que a gente usa muito para eletrônica, né? Transistores, essas coisas também são baseados em semicondutores, né? De outros semicondutores. Então, por exemplo, os LEDs que nós temos, que a gente usa em iluminação no nosso celular, né? Para a lanterna do nosso celular, são LEDs. A tela do nosso celular geralmente também são formados por cada pixel é um LED, né? Ou conjuntos de LEDs. E esses tipos de materiais, eles não são ômicos. Por exemplo, se eu aplico a tensão em uma direção, eu vou ter uma corrente, que aí ela cresce aqui meio exponencialmente, tá? Eu não lembro exatamente como é que é essa equação, e depois ela fica quase linear, né? Aí você pode até pensar, nessa região aqui ele até se comporta próximo de um material ômico. Mas se eu aplico na outra direção, veja que a resistência é muito diferente. Então, se a gente for pensar que a resistência é a derivada da corrente, da tensão pela corrente, né? Então a gente vai tendo uma variação dessa resistência do diodo dependendo de como a gente aplica. E veja que em uma direção a resistência é muito grande, tá? Veja que aqui, se a gente está nesse gráfico, aqui fica praticamente nulo. Então quer dizer que 1 sobre R, né, tende para o R tende para infinito para a gente ter essa inclinação igual a zero, tá? E na outra, ela tende quase a resistência tende quase a zero, tá? Então veja que tem um comportamento bem diferente dependendo de como você aplica. Outros materiais também têm um comportamento completamente distinto. Eu não vou entrar em detalhes aqui, que é, por exemplo, materiais supercondutores. Que materiais supercondutores, quando a gente diminui a temperatura, ele chega num ponto que ele pode até respeitar a lei de Ohm durante um tempo, né? Aqui está vendo que é quase uma reta, e a partir de um certo ponto a resistência dele chega a zero, tá? Essa parte aqui não respeita, tá? Essa equação. São outras propriedades, e essa propriedade de supercondutor, ela não está ligada a fenômenos elétricos, ela está ligada a fenômenos magnéticos, tá? Você consegue ver também, por exemplo, se você aumentar e diminuir o campo elétrico, você consegue entrar e sair nesse tipo de material supercondutor. Onde é que a gente usa materiais supercondutores? Geralmente quando a gente precisa de equipamentos que precisam de gerar campos magnéticos muito fortes, né? A gente vai ver posteriormente que corrente gera campo magnético. E o principal uso de supercondutor é em equipamentos de ressonância magnética. Aquele tubo enorme, né? Tem condutor ali, tem um supercondutor ali, então ele é resfriado geralmente com hélio líquido, que é 4 Kelvin. Então você veja aqui, por exemplo, no caso do mercúrio que gera supercondutor, você tem esse, por volta de 4 Kelvin, você tem essa mudança, né, de supercondutor chegando a zero. Então ele não chega a zero linearmente, tem uma queda abrupta, tá? Então, a gente vai, nesse curso, nós vamos nos concentrar somente em materiais ômicos, tá bom? A gente vai estar restrito a materiais ômicos, que respeitam a lei de Ohm. As resistências, tanto em série quanto em paralelo, igual a gente estudou no condutor. E aí a gente pode fazer as mesmas continhas que nós fizemos para um capacitor, né? Só que aqui a gente tem a lei de Ohm, que
que é a corrente e a tensão. A corrente, tá? Ela tem que respeitar a conservação de cargas. Então, por exemplo, se nós estamos ligados em série, toda carga que sai daqui, né? Ela, por exemplo, que está em A, ela chega em B, né? Então passou de A para B, ela chega em B, e se passou de B para C, né? Se passou de B para C, então a carga que está aqui é igual à carga que está aqui, que é igual à carga que está aqui, né? Então a corrente, né? Então o fluxo de cargas que passa em A é igual ao fluxo de cargas que passa em B, que é igual ao fluxo de cargas que passa em C. Isso é um circuito ligado em série. Isso vem nada mais, e isso está relacionado exatamente com a conservação de cargas. Então, se eu estou com dois resistores ligados em série, as correntes deles são iguais. Da mesma maneira, a gente pode pensar na diferença de potencial. Se a diferença de potencial gerada por exemplo, uma bateria, né, nesses dois pontos é ΔV. Então a diferença entre A e C também é ΔV. Né? Então, a diferença de potencial de A a C passando aqui por baixo, né? Passando aqui por baixo, tem que ser igual, né? Tem que ser sinal oposto, né? Ao que passa aqui. Então, quando eu fecho um circuito, a soma da diferença potencial tem que ser nula. Então, deixa eu desenhar. Então, a diferença de potencial que é gerada aqui tem que ser menos a diferença de potencial no vermelho. Então, a gente tem isso. Para o total dá nulo. Né? Porque lembra que se eu estou andando aqui, por exemplo, se eu volto para A, a diferença de potencial tem que ser a mesma. Então, o ΔV1 mais ΔV2, que é a diferença de potencial entre A e B, e a diferença de potencial entre B e C, tem que respeitar a lei de Ohm. R1I mais R2I. E isso é igual à diferença de potencial total. Fazendo essa conta, a gente consegue chegar no V total. Ó, tá faltando um I aqui, tá? Então, é o R equivalente vezes a corrente, que é igual a RI. Então, a gente chega no que vocês já devem saber, que é a resistência em série. Em paralelo, lembre-se que em paralelo a gente tem que a diferença de potencial nas resistências são iguais, né? Porque pensa aqui, ó, eu estou ligando A a B. Se eu estou passando por aqui ou se eu estou passando por aqui, a diferença de potencial tem que ser a mesma. Tá? Então a diferença de potencial é a mesma. O que muda, então aqui está aqui, ó, diferença de potencial igual. O que muda? A corrente, né? A corrente I chegando em A é igual à soma das correntes em 1 e 2. Então, usando a lei de Ohm, eu tenho aqui ΔV sobre R1, que é mais ΔV sobre R2, é igual ao I total. Então, o I total vai ser o ΔV sobre uma resistência equivalente, e nós temos a equação de resistência equivalente em paralelo. Veja também que, como eu mencionei já em capacitor, capacitor e resistor tem a série em paralelo é trocado, né? Se a resistência em série
ela é a soma das resistências. A resistência em paralelo é a 1 sobre o R equivalente é igual a 1 sobre o R de todas as resistências.